Ondolaci. Então, bom dia. Sejam todas as pessoas bem-vindas a mais uma quarta sociológica. Hoje a gente vai ter o professor Richard Miskolci, professor aqui da casa, do Departamento de Sociologia, que acabou de voltar de mais um pós-doutorado e vai apresentar para a gente os resultados da sua última pesquisa, que é São Francisco e a Nova Economia do Desejo. Professor, por favor. Bom dia, então, a todas e a todos. É um prazer poder apresentar os resultados da pesquisa. É uma coisa que frequentemente a gente não faz, é muito positivo a gente, depois de um período, poder dividir com as próprias pessoas com quem a gente trabalha, né, e com os alunos, né, os resultados do que a gente faz. Muito frequentemente são pessoas de fora que leem o que a gente escreve e não necessariamente, né, os colegas, né. E, na verdade, essa pesquisa ela tinha um outro título pelo projeto da FAPESP, né? E esse é apenas o primeiro resultado da pesquisa. Ele é o primeiro resultado e uma síntese que eu ainda acho parcial da pesquisa. Então, que fique claro que não tem aqui todo o resultado, né? É apenas uma espécie de síntese para apresentar para vocês. Eu não entro em detalhes sobre a pesquisa etnográfica. A gente pode depois, se vocês quiserem debater e perguntar mais sobre o aspecto etnográfico, né? Eu posso apresentar, mas a minha ênfase aqui vai ser muito mais no aspecto geral e nos principais resultados em termos estruturais. Eu vou falar mais sobre aspectos urbanos, transformações no trabalho. É muito diferente até do que provavelmente as pessoas esperam a partir das pesquisas anteriores que eu fiz, né? Essa pesquisa, ela se relaciona com uma anterior, e aliás em andamento, que eu faço em São Paulo desde 2007, na qual eu busco compreender como usuários paulistanos, né, lidam com a internet, com sites de buscas de parceiros amorosos, bate-papos, outras plataformas. Essa pesquisa ela foi especificamente voltada para o uso dos aplicativos em celular, porque ainda que eles já estejam em disseminação no Brasil, nos Estados Unidos, em particular em São Francisco, o uso é realmente consolidado, né? Tem uma quantidade de pessoas muito maior. Então a proposta feita à FAPESP e aceita, ela era de poder ir para São Francisco, um local onde o uso dessas mídias já é mais disseminado mesmo, né? E aí eu começo um pouco apresentando São Francisco e o contexto em que essa pesquisa foi desenvolvida, né? Porque foi desenvolvida lá, né? Você pode mudar, Jorge? Então, São Francisco, né, ela é a cidade principal da região que a gente chama de Vale do Silício, né, hoje em dia. Historicamente, os investimentos em tecnologia na cidade, eles datam pelo menos da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Então vocês têm, quando ouvem falar dessa região produtora de tecnologia, toda essa discussão sobre o Vale do Silício, que na verdade é o Santa Clara Valley, que é uma região ao sul da cidade, no fundo fora do perímetro urbano de São Francisco, já no subúrbio, para ser específico, em torno de Palo Alto, que é onde fica a Universidade de Stanford, que é inclusive o principal centro acadêmico produtor de tecnologia historicamente, né? Então esse termo Vale do Silício ele passou a ser usado na década de 70 para denominar o Santa Clara Valley por causa do conjunto de empresas de tecnologia que se desenvolveram ali ao entorno de Palo Alto, especificamente por causa da Universidade de Stanford, né? Percebe-se que há, portanto, 60 anos ou mais de relação entre essa região e o desenvolvimento de tecnologia. A principal, talvez, descoberta feita em São Francisco e nessa região tenha sido mesmo o chip de silicone,
porque ele modificou profundamente a arquitetura dos equipamentos eletrônicos a partir da década de 50 e fez com que a sociedade americana do American Way of Life, né, pudesse se desenvolver plenamente, porque os equipamentos, as TVs, os rádios eram gigantescos, funcionavam com válvulas e tudo. Com a invenção do microchip, eles vão ficando cada vez menores, até a gente chegar à microeletrônica, que vocês conhecem muito bem, né? Que faz com que coisas que antes eram gigantescas caibam todas dentro de um celular, por exemplo, né? Então daí que vem a importância da região e por isso que eu fiz essa escolha de ir para lá para pesquisa, né? Essa criação tecnológica, também é importante ressaltar, ela é vinculada a interesses de Estado norte-americanos. Não foram investimentos só pensando realmente em tecnologia ou mercado, mas tinha a ver com interesses bélicos norte-americanos. Então, o Vale do Silício seria impensável sem investimento governamental muito pesado no pós-Segunda Guerra Mundial. E é um contexto em que, ao mesmo tempo que tem esse desenvolvimento tecnológico, ele vai ser associado a demandas da formação do que hoje a gente conhece como sociedade de consumo, e que é uma sociedade pautada por um modelo, né, de estilo de vida que envolve não só consumir e compras, mas também viver a organização em termos amorosos, porque foi nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, até por questões, se a gente pensar da experiência nuclear, fica visível para o contexto norte-americano, para as autoridades ligadas ao exército, à aeronáutica e também para o planejamento urbano, que era interessante que as cidades não se desenvolvessem mais apenas no centro. A ideia não eram cidades muito compactas e com um conjunto de população vivendo em um espaço muito pequeno, porque essa população poderia ser atingida, por exemplo, em um bombardeio, muito facilmente. Então, o estilo de vida que a gente chama de American Way of Life, que é de viver no subúrbio, as pessoas frequentemente moravam em grandes casas de subúrbio, usavam um carro para ir trabalhar no centro da cidade, tem razões que vão muito além do gosto e do interesse pessoal e são vinculadas, na verdade, a interesses de Estado e de segurança nacional, né? Então, esse estilo de vida nos subúrbios, que obviamente também foi um estímulo à cultura do carro, à indústria automobilística, ele tem essa relação, né? E ele é vinculado também a esse desenvolvimento tecnológico. Quando isso se dá, a partir do final, né, da década de 40, começo dos anos 50, de forma massiva, você tem uma desocupação do centro das cidades, ou dos bairros, né, nas cidades, pelas classes médias e classes médias altas, que vão viver no subúrbio, criar aquele estilo de vida muito reproduzido no cinema americano. E o que acontece? O centro das cidades, eles são meio que, não diria abandonados, mas eles são menos, eles não deixam de ser tão caros, né? Porque se a classe média alta e alta vai embora, você tem um processo que na leitura das classes altas é de decadência urbana, né? E nesse barateamento desses bairros, o que acontece nos anos 50 e 60? Você tem o surgimento de subculturas urbanas, né, de culturas urbanas como nos anos 50 em São Francisco, os beats, né, da geração beat. Você tem os beatniks, que são ligados a uma cultura relacionada à nova literatura, poesia. A Miriam Adelman tem um capítulo sobre isso no livro dela, sobre teoria feminista. Nos anos 60, você tem em São Francisco a origem do que mais claramente vai ser compreendido como contracultura, os hippies, particularmente num bairro. Você pode mudar, Jorge? Num bairro conhecido como Haight-Ashbury, aqui é o Haight, né? É ali onde a cultura hippie vai ter o seu lugar. Inicialmente, os gays também vão para esse Haight-Ashbury. Os gays viviam mais para o centro da cidade, ali em downtown. E no final dos anos 60 você tem uma mistura, gays e hippies viviam mais ou menos no mesmo bairro. A partir dos anos 70, há um processo de mudança e constituição de um enclave urbano mais claramente apenas gay no bairro ali de baixo, o Castro. Na verdade, é apenas cruzar uma avenida. É perceptível, você anda e percebe claramente, ó, aqui viviam os hippies,
Os gays estavam aqui, eles adquiriram renda e condições para criar o seu próprio espaço, eles atravessam a avenida e criam um bairro a partir da Castro Street, onde até hoje é o centro e provavelmente o bairro gay mais conhecido do mundo, né? Nesse mesmo momento que essas culturas urbanas estão se desenvolvendo, e vejam que elas são formadas por outsiders, digamos assim. Isso cria um imaginário na sociedade americana de São Francisco como a cidade dos outsiders. Ela sempre atraiu os drifters, os vagabundos, os hippies, artistas. Esse é um imaginário que vai sendo criado. Nesse mesmo período, você tem mais ao sul, na verdade aqui não dá para ver, mas na região que está escrito São Francisco e tal, saindo já do perímetro de São Francisco, você tem a região de Santa Clara Valley, e onde se desenvolvem as empresas de tecnologia. Especificamente em Stanford, que é bem ao sul aqui da península, e fora da cidade de São Francisco, em Palo Alto, já há um desenvolvimento não só tecnológico, mas da aplicação dessa tecnologia. E eu encontrei evidências em material bibliográfico sobre o uso de computadores na década no final da década de 50, começo dos anos 60, para formar pares amorosos, num curso de matemática. Então, há uma junção ali das ciências, até não necessariamente da computação e tudo, mas utilizando os equipamentos que existiam já para esse tipo de uso. Então, não é algo tão recente quanto pode parecer. Em termos gerais, não especificamente em São Francisco, mas possivelmente com vinculação, em 69 você tem a criação da internet também, que era vinculada às universidades e que é muito importante, é um dos pontos principais históricos para o desenvolvimento do que eu estudei lá, né? São Francisco, então, ela tinha essa imagem de uma cidade alternativa até os anos 90. Boa parte da bibliografia da área dos estudos urbanísticos, de arquitetura, discute que é nos anos 90 que a cidade vai vivenciar uma inflexão. Ela não é representativa do contexto americano como um todo, mas nas maiores cidades americanas isso também tem se passado. Em Nova York, em Los Angeles, pude presenciar isso. Há um processo em que os filhos, na verdade eu diria até que os netos das gerações que viveram nos subúrbios, voltam à cidade, né? Quer dizer, na verdade vão mudar para a cidade, né? Não tinham vivido. Essas novas gerações, elas, por essa mudança de local, né, de moradia, elas estão também rompendo com todo um estilo de vida e valores que tinham marcado gerações de americanos entre os anos 40, 50, 60, 70, né? Acho que os anos 80 é o fim, né? Dessa sociedade do American Way of Life baseada na vivência no subúrbio, de uma sociabilidade muito familista, né? Porque as pessoas viviam muito afastadas dentro das suas casas. Há muitos seriados americanos que mostram os aspectos nada agradáveis disso, né? Na verdade, uma espécie de gaiolas douradas, especialmente para as mulheres, que na sociedade americana, né, não tem empregadas e nada, e mesmo mulheres de classe média, enquanto os maridos iam trabalhar, elas ficavam cuidando dos filhos isoladas nesses subúrbios, né? Então, os filhos dessas gerações estão indo para a cidade, não querem mais viver no subúrbio, não querem mais essa cultura do carro, tem se transformado em também seus interesses, o seu horizonte aspiracional com relação a tudo, particularmente com relação à vida amorosa e o seu planejamento em termos de sociabilidade, né? Eles querem viver perto dos amigos, querem poder usufruir da vida noturna, né? E aí você vê então uma classe média e média alta, mais burguesa, digamos assim, retornando para um terreno que antes foi ocupado pelas culturas alternativas, pela contracultura, né, particularmente pelos hippies e pelos gays. Então é muito interessante que, inclusive no mapa, elas estão hoje em dia principalmente no Mission District, que é onde eu escolhi morar em São Francisco. Quer dizer, elas vivem entre o bairro, o antigo bairro hippie e o bairro gay, na verdade até na fronteira, né? Eu acho isso bem simbólico, né? Essas classes que estão indo para a cidade, elas têm sido chamadas de hipsters, não sei se vocês conhecem o termo, né?
Você passa para o próximo. E o que eu percebo é que tem relação direta com uma nova economia, porque essas classes altas que estão retornando para o perímetro urbano, o que elas têm em comum é que elas já fazem parte dessa sociedade pós-industrial, centrada em serviços, em tecnologia e comunicações. Vivendo no Mission District, principalmente na sua região gentrificada ali da Valencia Street, o que é perceptível é que a imensa maioria dos jovens trabalham com tecnologia de alguma maneira. É perceptível que são predominantemente homens, né? Há um gap de gênero inacreditável. Não é um tendenciamento da minha pesquisa, porque eu lidei principalmente com gays, homens que procuram relações amorosas com outros homens, mas eu convivi com os círculos, né, amplos ali de sociabilidade deles. É perceptível uma grande preponderância de homens nessa economia. E Elizabeth Bernstein, que é uma socióloga que fez uma pesquisa grande sobre prostituição e a transformação urbana em São Francisco, ela também já tinha percebido que esse processo de mudança na cidade dos anos 90 para cá, ele era marcado pela chegada dessas classes, né, afluentes, e que elas eram predominantemente masculinas. Uma das razões para essas classes virem, né, para a cidade, o que tem atraído, não é só uma decisão, né? Não é só uma decisão, não quero viver como os meus pais. É que fizeram decisões de profissionais, se formaram mesmo para trabalhar com tecnologia, e é na cidade, principalmente, que estão as startups, aquelas pequenas companhias que desenvolvem, a partir de uma ideia de empreendedorismo, pequenos aplicativos, plataformas. E por que elas estão por ali e se desenvolvem dessa maneira? Há uma quantidade muito grande de dinheiro sendo enviada para São Francisco, é o que é chamado de Venture Capital, né? O Venture Capital, nos anos 90, final dos anos 90, já 1/3 do Venture Capital americano ia para São Francisco. É uma concentração assombrosa, né? Então você vê uma tendência de enriquecimento e de preponderância de investimento na economia americana nessa região da Bay Area, né? Na região de São Francisco e em torno. Hoje em dia esse número é ainda maior. Então você tem claramente um processo de formação de uma nova economia em São Francisco, deixando de ser um centro importante de formação tecnológica, uma cidade reconhecida pela sua beleza, mas se tornando um centro empresarial que tem importância dentro dos Estados Unidos profunda, mas para o mundo inteiro, porque poucas pessoas sabem, mas boa parte do que a gente conhece como internet, mídias digitais, existem centros, né? Tanto da produção das plataformas, dos programas cotidianos que vocês usam, mas inclusive dos próprios backups, né? É ali na região da Bay Area que existem, digamos que um backup geral da internet. Então existe um centro de toda essa cultura e é por ali, né? Então essas pessoas estão sendo atraídas para São Francisco porque é lá que está o dinheiro e as oportunidades para eles trabalharem com tecnologia, né? E São Francisco se torna o que o Scott McQuire, que é um estudioso da mídia, chama de Media City. O que o Scott McQuire define como Media City são centros urbanos contemporâneos em que há uma preponderância do uso das mídias digitais. Claro que vocês usam mídias digitais, em São Paulo o uso até que é bem disseminado. No Brasil, não sei se vocês têm ideia, mas quase metade da população brasileira tem acesso à internet já, né? E aqui, com certeza, no estado de São Paulo, muito mais, porque a concentração do uso é no Sudeste, particularmente São Paulo. Mas, no caso de São Francisco, o uso é incrivelmente generalizado, né? Por que é generalizado, né? A principal razão, né, é que os equipamentos são incrivelmente mais baratos do que aqui. Então a renda média dos americanos é mais alta, como vocês devem imaginar. Em São Francisco, mais alta ainda. A renda per capita da Califórnia é a mais alta do mundo, é a região mais rica do mundo. Se a Califórnia fosse um país, seria um dos países mais ricos. Provavelmente depois dos Estados Unidos seria o país mais rico do mundo. Então, as pessoas têm mais renda e os equipamentos custam, em média, eu diria que 1/3 do preço que custam aqui. E os serviços custam, em média, 5 a 6 vezes menos do que aqui,
para ter uma ideia básica, um plano, né, de celular em que você pode falar sem limite, dentro do país, fora do país, com acesso à internet 4G e tudo mais, sai na faixa de $70, ou seja, em torno de R$150. Aqui no Brasil, com R$150, vocês sabem, não dá nem para comparar, não tem a menor comparação. Então, os equipamentos são muito mais baratos, eles têm todos os lançamentos antes da gente ainda, tem um gap entre, né, a invenção e a disseminação dessa tecnologia entre lá e cá, e ainda por cima os serviços são muito baratos. Isso faz com que em São Francisco a quantidade de pessoas que têm celulares, smartphones, seja incrível. E em todas as classes sociais. Você vai para um restaurante, você vê o faxineiro no seu período de descanso, checando e-mail, mandando mensagens no seu iPhone 5S ou 5C. É realmente algo muito diferente da realidade brasileira, né? O que é também muito perceptível é que nos Estados Unidos em geral, mas em São Francisco isso é muito mais ainda perceptível, há uma normalização do uso dos aplicativos e dos sites de busca de parceiros amorosos. Se você liga a TV, em horário nobre, você vê o tempo todo comerciais sobre um site para você procurar o amor. Se você é cristão, você vai encontrar alguém que também é cristão. Se você é negro, você vai encontrar alguém negro. Se você estudou em Harvard, você pode buscar um parceiro ou uma parceira que estudou em Harvard. A quantidade é imensa. E você percebe a normalização do uso das mídias digitais para busca de parceiros amorosos quando você tem até um programa especial em que uma figura que seria uma equivalente da Ana Maria Braga aqui no Brasil, ela aparece criando o seu perfil em busca de um namorado, né, em horário nobre e tudo mais. Então é normal, não há uma recusa moral, não há nenhuma espécie de suspeita sobre as pessoas que fazem uso, né, dessas mídias em busca de amor, relacionamento ou sexo. Verdade seja dita que no horário nobre não vi nenhum comercial de aplicativos voltados para busca mais sexualizada e também não de aplicativos voltados para gays e lésbicas, né? Isso circula pelas mídias especializadas. Na esfera ali do Castro, do universo gay, é obviamente generalizado, né? Você vai em qualquer lugar, as pessoas não se comunicam mais face a face. Isso eu cheguei a ter contato com... teve uma comissão, alto grau de suicídio de gays na faixa de 50 a 60 anos em São Francisco. A situação é tão grave que eles criaram uma comissão municipal para discutir por quê. E nos jornais, o que saiu na imprensa especializada e não especializada é a reclamação comum de que eles não conseguem mais socializar porque eles vão para os bares para tentar conhecer pessoas, não necessariamente parceiros amorosos sexuais, mas a sociabilidade migrou para os aplicativos. Eles dizem ninguém mais olha para ninguém, as pessoas olham para o celular. E isso é fácil de constatar. Se você for num bar do Castro, as pessoas estão todas olhando para o celular. E elas fazem contato com uma pessoa que está a 15, 20 metros de distância, mandando uma mensagem, e de acordo com a receptividade ou não, aí ela olha para a pessoa e vai conversar. Então, esse processo de mediação lá é plenamente consolidado e generalizado. Uma coisa comum que me diziam o tempo todo das entrevistas que eu fiz, eles diziam que the internet killed the gay bar, né? A internet matou o bar gay. Tem até a pesquisa do David Halper, em que mostra que nos anos 70, no auge, né, do Gay Liberation, São Francisco tinha cerca de 130 bares gays. Hoje em dia ela tem 31. Né? Mas eu acho que é um exagero atribuir isso só às mídias digitais. O que aconteceu e eu percebi lá na experiência etnográfica é que houve uma migração da sociabilidade gay da noite para o dia e do bar para a academia de ginástica. A quantidade de academias de ginástica, a quantidade de pessoas que fazem ginástica e esporte é incrivelmente maior do que no Brasil. E essa sociabilidade tem substituído o bar gay,
que era o ponto ali, né, de origem, né, da sociabilidade gay. Antes de ir adiante, eu só preciso explicar, né, a importância da comunidade gay, como ela se relaciona com São Francisco. As pessoas podem imaginar, se não tem informação histórica, que ela se origina por questões de afinidade erótica. Na verdade, as razões da origem da comunidade gay em São Francisco são dadas por um historiador chamado Alain Berruet, em que ele retraça historicamente como foi a Segunda Guerra Mundial que criou a cultura gay. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, 16 milhões de homens foram retirados das suas casas, particularmente de ambientes extremamente conservadores, no interior americano. Só 2 milhões foram realmente para o campo de batalha, mas entre esses homens começa a se originar, primeiro, contextos de homossociabilidade. Né? Tinha 300 mil mulheres nesse número de 16 milhões, né? E ele retraça como a sociabilidade no exército e nos momentos de folga foram criando uma cultura gay. Né? Quando, ao fim da Segunda Guerra Mundial, São Francisco é uma grande base naval, foi muito importante na Segunda Guerra Mundial porque é pacífico, direção para o Japão, China. Boa parte dos homens que saem do exército, tanto os que são expulsos diretamente por homossexualidade e os que não são expulsos pela homossexualidade, mas se interessavam por outros homens, eles saem ali, sobretudo da Marinha, mas também da Aeronáutica e do Exército, e se fixam em São Francisco. Então, a origem da comunidade gay tem a ver também com o contexto bélico. E, curiosamente, vocês veem que são aspectos de ordem histórica e que envolvem o Estado americano que originam tanto a tecnologia quanto a própria sociabilidade outra, né? E quando esses homens se fixam em São Francisco, como eles vão se conhecer? No bar. Né? Então, no contexto norte-americano, o grande ponto de encontro homossexual é o bar, né? Porque tem aquela masculinidade bem tradicional. No Brasil é totalmente diferente, para quem tem conhecimento, a sociabilidade gay gira em torno de boates, é totalmente diferente. O ambiente americano é muito mais, eu diria, machista até, né? Porque é super masculinizante essa coisa do álcool, do bar e tudo que gira em torno disso, né? Mas dando continuidade, essa economia que está se normalizando de busca de parceiros entre todas as faixas sociais e classes, ela teve uma grande transformação tecnológica quando o Sinkai, que era um migrante, um jovem, hoje em dia acho que ele tem 36 anos, que mora em Los Angeles, ele cria um aplicativo para celular, né? Então você tem, na verdade, o primeiro lançamento do iPhone 2, a segunda versão, a primeira é de 2008, a segunda é de 2009. Quando se cria o sistema operacional iOS que permite o desenvolvimento de aplicativos, esse israelense radicado em Los Angeles cria o Grindr, que foi o primeiro aplicativo para celular que permite geolocalização. Com a geolocalização, né, fica possível, portanto, saber quais são os parceiros amorosos em potencial na área. Então, as pessoas criam perfis em que elas colocam uma foto, colocam descrição e você tem, pelo aplicativo, você sabe a que distância você está daquela pessoa e pode mandar mensagens. Eu acho muito sintomático que isso tenha sido feito, na verdade, não em São Francisco, que é uma cidade caminhável, com excelente transporte público e tudo mais, mas em Los Angeles, que é uma cidade de 8 milhões de habitantes, muito espalhada, né, e não tem pontos de encontro. Se você sai em Los Angeles, você pega o carro e vai para um lugar, sabe? Não tem espaço de circulação. Você vai para West Hollywood, que é o bairro gay, você anda na rua, não tem ninguém. Se você andar na rua, é capaz de alguém até querer te oferecer uma carona que acha que aconteceu algo com o seu carro. Né? A coisa mais estranha do mundo é uma pessoa caminhar em Los Angeles. Né? Então, o Grindr, ele vira um ponto de encontro online. E isso é criado ali em Los Angeles, mas tem uma disseminação mundial muito grande. O Brasil está entre os, acho que, 5 países com mais usuários. Não sei dar o número para vocês. Mas no contexto americano, ele também tem uma explosão de usuários em São Francisco, que é uma cidade muito menor, a cidade tem 800 mil habitantes,
A área metropolitana tem em torno de 4 a 5 milhões, mas o número de usuários relativamente a esse tamanho é incrivelmente alto. Ali ela tem realmente uma grande disseminação. Pode passar para o seguinte, né? Diante desse contexto, então, eu desenvolvi a pesquisa com bolsa de pesquisa no exterior FAPESP entre janeiro e agosto desse ano, né? E o foco da minha pesquisa, inicialmente, era nessa nova economia do desejo, nessas relações entre afeto, sexo e amor, nessa nova configuração de consumo, de trabalho e de mediação das relações. Inicialmente, eu não tinha percebido como tudo isso era vinculado a uma transformação no espaço urbano, que depois se tornou tão importante, né? Eu já tinha uma desconfiança, mas lá ficou muito claro para mim que as novas formas de trabalho que surgem dentro desse novo contexto tecnológico e de ocupação do espaço urbano é que têm criado tanto o aumento da mediação das relações, como também uma nova ética sexual. Isso quer dizer, você tem uma imbricação entre disseminação tecnológica, não diria nem invenção tecnológica. Muito do que é feito em São Francisco, por exemplo, a Apple, né, mesmo as invenções do Google e tudo, não é criar a tecnologia, mas é torná-la disponível em massa. É muito mais isso, né? Porque a tecnologia disponível para muita coisa que envolveria, por exemplo, os equipamentos se tornarem móveis, a internet, tudo isso é muito antigo. Mas essas empresas, tão bem sucedidas e mundialmente reconhecidas, elas foram capazes de criar equipamentos, né, que pudessem ser usados por qualquer pessoa, de fácil uso e, portanto, disseminando invenções tecnológicas que às vezes foram criadas décadas atrás, né? Esse novo sistema de trabalho, né, de uma forma muito genérica, eu diria que ele é marcado pela alta especialização. A imensa maioria das pessoas com quem eu conversei tinham doutorado, né? Os jovens trabalhadores que vão para São Francisco são jovens, mas não demais. Eu acompanhei o processo de seleção de entrada de 5 deles nas empresas. Tem um período de recrutamento mais comum, né? Desses 5, um era brasileiro, um indiano, um israelense e 2 americanos. Dos 5, só um americano e um indiano foram realmente contratados depois da bateria de entrevistas e tudo mais, né? O que é perceptível é que todos eles tinham, eu diria que acima de 27, 28 anos. Os que foram contratados tinham sido formados em locais como MIT, né? Então é alta especialização, claro que isso tem um recorte também de classe, né, para poder participar desse contexto de trabalho. Outra coisa é uma flexibilidade no trabalho. Quando eu falo sobre essa flexibilidade, eu não sou da área de sociologia do trabalho, então não tenho como explicar em termos de sociologia do trabalho. O que eu percebi é que há um borramento total da fronteira entre o que é trabalho, o que é lazer, o que é vida pessoal e o que é vida pública, né, ou profissional. Por quê? Quase todas as pessoas que eu entrevistei que trabalhavam na Apple, Google, Adobe, todas as empresas de tecnologia, os das startups ainda mais, eles trabalham em casa, frequentemente pelo menos 2 dias por semana. É uma política da empresa possibilitar que se trabalhe de casa. Além disso, os que são mais bem qualificados ou têm uma posição estratégica na empresa, eles viajam muito também. Entrevistei um cara da Apple que viaja muito para a América do Sul. Ele provavelmente passa 1/3 do mês entre São Francisco, São Paulo, Santiago, Buenos Aires e por aí vai, né? Então, você tem... E quando eles estão em São Francisco, o aspecto do borrar a fronteira entre trabalho e vida pessoal, principalmente no pessoal das startups, normalmente os colegas de trabalho são seus amigos, são os amigos que eles têm, que eles vieram de fora, é o círculo de amizade que eles desenvolvem. E os clientes são da cidade ou vêm para a cidade e eles saem com os clientes, vão jantar. Então é muito difícil separar o que é trabalho e o que não é trabalho. É muito comum histórias em que a pessoa passava o dia trabalhando também, principalmente o pessoal das startups, tem às vezes o local fixo da startup, mas é muito comum que a pessoa trabalhe parte do dia num café, né?
Então, é muito curioso. A casa dessas pessoas, inclusive, é muito mais o café. Como eu tinha o hábito de estudar nos cafés, que eu tinha adotado esse hábito de quando eu tinha morado em Chicago no final dos anos 90, para mim foi fantástico. Eu nunca imaginei que isso ia servir para pesquisa. Mas enquanto eu estava estudando a bibliografia, fazendo contatos com pessoas para entrevistar, porque minha proposta inicial era etnográfica, eu comecei a olhar para os lados e perceber que as pessoas que estavam no café estavam trabalhando e eram da área tecnológica. E aí eu percebi que os cafés, que são tão abundantes em São Francisco, são a sala de estar dessas pessoas. Mas são uma sala de estar que é uma fronteira entre o trabalho e a vida pessoal. Absolutamente distinta. Tem uma flexibilização de horário. Entrevistei vários que trabalhavam para startups, a ponto de que eles tinham um dia da semana que saíam com os amigos, bebiam demais, aí no outro dia eles não conseguiam levantar, iam trabalhar às 2 da tarde, mas ao mesmo tempo podiam estender esse dia de trabalho das 2 da tarde até a meia-noite. Então é uma flexibilidade, mas com vantagens e desvantagens. O discurso geral é de vantagens, mas para ser sincero, eu acho que é um discurso que quer justificar até para eles próprios essa condição eu acho que de muita instabilidade. Alguns que eu entrevistei que estavam muito felizes, inclusive o americano que estudou no MIT e conseguiu um emprego em uma empresa, estava voltando para o Brasil, encontrei com ele num café, ele tinha quebrado a perna. E aí eu fui conversar com ele e todo o discurso anterior de várias entrevistas que eu fiz com ele veio por terra. Porque ele entrou em parafuso, ele foi parar num psiquiatra, ele estava tomando antidepressivos, havia uma sensação de instabilidade muito grande. Ele me dizia, um sinal muito comum de quando me diziam sobre a sensação de instabilidade, eles davam isso aqui: eu posso ser despedido assim, a qualquer momento, né? E quando ele quebrou a perna, teve um problema no tendão, ele entrou em desespero, porque ele percebeu o problema que atinge os americanos, qualquer problema de saúde pode jogar na pobreza, né? E também essa sensação, e se a empresa considerar que se eu me distanciar por causa do problema de saúde, eu devo ser dispensado, né? E aí ele percebeu que ele não conhecia quase ninguém na cidade, e como vários desses funcionários, há um contingente bem grande, né, são gays, eles não têm apoio familiar. Então, se algo acontece com eles, eles estão na rua. A família não quer mais vê-los, né? Porque é uma sociedade em que assumir a homossexualidade é vista com tanta naturalidade e tudo, mas isso implica, sim, um rompimento familiar, ou pelo menos a perda do apoio familiar. A maioria relatava que a família tinha relações diplomáticas com eles, mas de forma alguma qualquer espécie de apoio, sobretudo financeiro. É uma decisão, diz que é gay, acabou o vínculo, não daremos mais suporte material para você, vire-se, né? Inclusive os irmãos contavam que os irmãos heterossexuais continuavam tendo apoio familiar, ganhavam coisas, mas eles não, né? Essa instabilidade está por trás, fiquei com a impressão, pelo menos de tantas entrevistas, com relação a uma afirmação geral de que eles têm relações flexíveis, né? Ou eles fazem parte, eles basicamente hook up, no termo americano. Eles conhecem uma pessoa pelo aplicativo e têm uma relação sexual, saem uma única noite, podem se ver algumas vezes, mas isso não constitui o que antigamente, num roteiro tradicional, se chamaria namoro. Você pode passar para o próximo? Boa parte da pesquisa, que eu não vou entrar em detalhes, eu fiz etnograficamente. Aqui é só para vocês terem ideia de como é fazer etnografia com dispositivos móveis, né? E o perfil que eu usei. Inicialmente eu comecei usando o perfil, a minha foto do currículo Lattes, não deu muito certo, né? A foto do Lattes era muito formal, de frente, assim. E conversando com a minha co-pesquisadora lá na Universidade da Califórnia, ela me convenceu que tinha que ter uma foto informal, claro que vestido e tudo, né, deserotizado, mas em que eu tinha que estar sorrindo e olhando para a câmera, né?
E aí eu encontrei essa foto que eu tinha tirado em Los Angeles, aí é na Calçada da Fama, do lado da assinatura da Marilyn Monroe, né? E eu cortei a foto, inclusive, porque do lado está escrito Men Prefer Blonde, né? Não podia ter esse tipo de complementos ali, né? Então, eu cortei e fiquei só eu, e então me identificando como sociólogo brasileiro, que estudava o uso de mídias digitais e que quem tivesse interesse me contatasse, né? Inicialmente eu tive medo de não ter recepção, né? E, para minha grande surpresa, eu tive uma recepção incrível. Eu recebi uma quantidade de mensagens que eu não dava conta e a etnografia fluiu muito melhor do que no Brasil. E para mim foi uma descoberta que, na verdade, pode soar óbvia, mas a gente nunca tem uma visão de si próprio tão acurada como os outros têm da gente. A minha aparência lá é absolutamente americana e as pessoas se identificavam comigo, né? Havia uma coisa de familiaridade. E aí eu percebi como o meu campo em São Paulo foi feito em condições muito mais difíceis pelo fato de eu ter uma aparência estrangeira, né? A população de São Francisco ela é predominantemente asiática, não sei se vocês têm ideia disso, né? Ela é uma cidade do Pacífico com uma imensa corrente migratória histórica de mais de séculos da China. Então 40% da população de São Francisco é chinesa, por volta de 23, 25% são latinos, vindos principalmente do México, mas também da América Central, outros lugares da América Central. Você tem pouquíssimos negros em relação a outras partes dos Estados Unidos, mas de uma forma geral, só em torno de uns 20% se for de brancos, né? Então a branquitude lá, ela é minoritária, mas a cultura americana e midiática, ela passa a imagem de um país branco. E isso, para mim, foi benéfico. Outra coisa que era benéfico também era o fato de eu ser brasileiro. Então, como branco e brasileiro, eu conseguia falar bem com os americanos waspes, extremamente brancos e alguns, claro, racistas, preconceituosos. E eu conseguia, por ser brasileiro, branco, ter uma excelente recepção por parte dos não brancos, negros, latinos, mestiços, que sempre, quando eu fazia as entrevistas, eles diziam, você é branco, mas você é brasileiro, né? Então, o fato de ser branco, mas ser brasileiro, era uma proximidade, né? Mas também era uma brasilidade estranha, porque muitos que tinham namorados brasileiros diziam sempre assim, eu namorei um brasileiro, mas um brasileiro de verdade. Quer dizer, também não era um brasileiro de verdade. Tinha moreno, isso, né? E em outro momento, né, ou mesmo depois, a gente pode falar sobre os aspectos etnográficos, né? Passa para o seguinte rapidinho, isso eu nem vou deixar muito, é só para vocês verem a tela do Grindr e como ela aparece em todos os países. E aqui, mesmo em São Francisco, você tem 1/3, pelo menos, das pessoas não mostrando o rosto. Aqui no Brasil até mais. Passa para o seguinte, né? Que eu quero ficar mostrando as pessoas, né? Então, os procedimentos etnográficos que eu acho que, mesmo que aqui não seja o foco, eles ajudaram muito para compreender a literatura com a qual eu tive contato e que é predominante a literatura e a observação que eu estou apresentando aqui hoje. Esse contato etnográfico ele foi baseado, eu diria, em entrevistas, etnografia, mas teve entrevistas, tá? Eu fiz pelos aplicativos, com certeza mais de 100, parei de contar, teve um momento que eu parei de contar. Como eu tinha um tablet, e muitos usam, lá é muito barato, a maior parte dos usuários de classe média tem celulares e tem tablet. Quando eles estão em casa, eles estão usando o aplicativo no tablet. E aí eu conseguia realmente entrevistar, levando a conversa por muito tempo. Então, eu entrevistei com certeza mais de 100 pessoas pelo tablet e depois eu consegui, né, desses mais de 100, 23 eu entrevistei face a face, com entrevistas bem longas. E o que eu chamo de entrevistas longas são entrevistas de pelo menos 3 horas. Alguns eu consegui entrevistar várias vezes. Alguns fugiram de mim depois de 3 horas de entrevista, obviamente. Eu até perguntava para a Márcia, mas por que, a minha colaboradora em Santa Cruz, falava, mas por que eu não consigo? Não, foi tão boa, a gente conversou. Ela falava, e quanto vocês falaram? Eu ia falar, umas 3, 4 horas. Ela, nunca mais a gente quer. Né?
Mas algumas pessoas queriam conversar mais. Eu consegui, acho que foi, não sei estabelecer ainda claramente as razões para isso, mas eu tive. E 3 desses 23 eu tive um contato cotidiano, alguns a partir de fevereiro, outros a partir de março, 2 a partir de março, até agosto, vendo-os várias vezes por semana, indo para o Castro, conhecendo a casa deles, indo fazer compras, acompanhá-los enquanto eles faziam lavanderia. Então eu tive uma noção bem razoável de todo o estilo de vida deles, como eram as famílias, os contatos com as famílias, me contavam de tudo, conheci o círculo de relações, alguns me levaram para o trabalho, infelizmente eu não fui levado para a Apple. O que acontece é que os que trabalham em empresas como a Apple, Adobe e tudo mais, o que eu percebi é que, curiosamente, ainda que essas empresas, a própria Apple atualmente, o presidente, né, o cara que substituiu como é o nome mesmo? O Steve Jobs, ele é abertamente gay, a maior parte tenta, digamos que ter uma heterossexualidade presumida ou que a sua sexualidade não seja visível. Percebi claramente que se você pegasse um celular e fosse ao lado das empresas de tecnologia, não tinham rostos. Você ia longe das empresas de tecnologia, os mesmos usuários colocavam fotos com rosto. Então, a necessidade de, no trabalho, ter uma presumida heterossexualidade, ela é forte também em São Francisco, supostamente a cidade mais liberal com relação à sexualidade no mundo, né? Os meus colaboradores de pesquisa, um era branco, de origem italiana, tem uma certa característica nos Estados Unidos, um mestiço de mexicano e negro, né? E um era negro, né? Conversando com eles, e é claro que também com os outros e com a observação, para mim era muito perceptível que, ainda que toda boa parte da literatura internacional apresente os americanos como vendo fora do armário e tudo, eu percebi que esse fora do armário é muito relativo, é muito mais discursivo do que real. Há uma gestão do segredo o tempo todo, sendo que há uma gestão, uma negociação do que pode ser dito para a família, porque a família ela apenas tolera, mas não aceita, né? E no trabalho há um medo muito grande de que isso possa gerar alguma espécie de retaliação, perda do emprego e por aí vai, né? Então, a leitura clássica sobre o armário funcionando como dentro e fora, e de que os gays americanos assumidos são out and proud e seguros, realmente não é generalizada. Há grande literatura que eu tive contato lá, e foi muito positivo para mim, que mostra, inclusive, que, na verdade, hoje se discute nos estudos queer como sempre foi um privilégio e talvez um ideal normativo das classes médias altas brancas, a ideia de assumir-se e poder ter uma vida plenamente gay. O que eu percebi e constatei também em São Francisco, que quanto mais pobre e quanto mais de pele escura ou não americano, menor a probabilidade dessa pessoa realmente ter uma vida homossexual aberta. Outra coisa que também me permitiu ver isso, é o fato de que é muito grande o número de perfis nos aplicativos de homens on the down low, que seria aqui no Brasil exatamente, ou bem parecido, né, porque cada cultura tem o seu tipo, né, os que eu estudei no Brasil, né, que tem uma síntese num artigo meu que saiu recentemente na Vibrant, que chama Networks of Desire, que são homens casados, com namoradas, esposas, e que, por meio das mídias digitais, buscam relações sexuais e amorosas com outros homens, né? Então esse número também é abundante nos Estados Unidos, e lá eles chamam on the down low, né? Tem todo um histórico de pesquisas nesse sentido. Tanto lá como aqui, uma hipótese que eu tenho, mas agora os estudantes que estão fazendo pesquisa aqui em São Carlos vão ter que explorar isso melhor, é que essa linha divisória entre hétero e homossexualidade, ela é uma linha que se sustenta por causa das retaliações morais cotidianas. Em segredo, né, essa linha ela é abolida, né? Se em segredo, homens que têm uma vida absolutamente heterossexual, nós temos entrevistado e tudo mais, vendo que eles também se relacionam com outros homens, né? Claro que esporadicamente, mantendo uma imagem heterossexual com medo da violência
que é uma experiência da maioria deles, né, nas entrevistas é visível a experiência de bullying na escola, violência familiar, nos Estados Unidos experiências até de amigos que foram assassinados. Então tudo isso cria uma demanda de uma aparência heterossexual, até dos próprios gays assumidos. Então essa virilização dos gays, que é muito visível, ela tem a ver com um termo muito usado nos anos 60, a partir do Goffman, né, com a ideia de covering, encobrimento do estigma, né, da necessidade mesmo de segurança. O que surge de novo com os aplicativos nesse contexto aí, né? Eu percebi claramente que a Eve Luz, o estudo da socióloga que fez, né, já escreveu livros sobre o uso de mídias digitais em busca de parceiros amorosos, ela colocava que há uma nova economia no sentido de que há uma abundância de parceiros, né? Para lá vale. Né? As pesquisas feitas aqui em São Carlos mostram que aqui é o contrário, aqui é uma economia da escassez de parceiros. Mas nos ambientes metropolitanos norte-americanos e mesmo brasileiros, há uma abundância de parceiros. Mais do que isso, o que essas mídias digitais permitem, isso não interessa se para heterossexuais, homossexuais, quem quer que você esteja procurando, é uma novidade fantástica, fascinante, que é você descortinar o mercado amoroso que sempre existiu. Sempre existiu um mercado amoroso, né? As pessoas nunca tiveram as mesmas chances de encontrar um parceiro amoroso, uma parceira amorosa. Mas com as mídias digitais, você sabe quem está procurando. Você vê o conjunto de pessoas disponíveis e na busca. Isso é uma novidade imensa. E isso insere o usuário ou a usuária numa economia amorosa da aparente abundância. E é isso que atrai para o uso dos aplicativos. Ainda mais num contexto em que o trabalho tem uma centralidade tão grande na vida dos meus colaboradores de pesquisa lá em São Francisco, que eles não teriam tempo para poder se socializar nessa busca amorosa. Até as suas vidas sociais, no que toca aí para um restaurante e tudo mais, às vezes é por causa do trabalho. É o jantar de trabalho, é a festa com o cliente, né? E aí não é o ambiente perfeito, ideal para paquerar ninguém, né? Então os aplicativos vêm suprir essa necessidade de tempo e condições. Além da abundância, você percebe que também as mídias digitais, elas deixam mais claro para as pessoas algo que sempre existiu, mas aí é visível, que todo mundo está competindo. Que na verdade as pessoas mais desejadas são poucas, né? E as pessoas competem por elas. Há estudos da psicologia social fascinantes em que mostram como, no fundo, a lógica que rege o uso das mídias digitais, ela é muito triste até, porque se você é bem cotado socialmente como desejável, o que envolve não só boa aparência, mas faixa de renda, profissão e tudo, se você entra online, você continua bem cotado. Então, quem já tem elementos atraentes, online vai receber muitas mensagens, muitas pessoas vão se interessar. Se você tem características pessoais,